E aí pessoal, hoje no nosso vídeo de eletrônica de potência eu vou trazer uma dica extremamente importante para você que trabalha com IoT, sistemas embarcados e qualquer dispositivo que precisa ser móvel, ou seja, que ele precisa estar fora da tomada utilizando uma bateria. Vamos falar sobre o LDO, um dispositivo regulador de tensão que vai possuir uma alta eficiência para que a sua bateria não seja drenada por consumo elétrico de besteira. Este vídeo ele é um oferecimento Altium Designer e Octopart. O Altium é uma das ferramentas para CAD e engenharia eletrônica mais poderosa do mercado, sendo uma das mais adotadas inclusive na indústria. Ou seja, se você quer ser um profissional da área de engenharia eletrônica e realizar o desenvolvimento de projetos altamente complexos, clica aí embaixo no link do nosso patrocinador, faz um download do Altium, da versão trial dele, para você aprender a utilizar essa ferramenta utilizando os nossos tutoriais aqui do canal. Isso aí, nós temos uma playlist bem completa para você aprender e dar os primeiros passos com o Altium Designer, e você pode fazer o download do link que está aí embaixo na descrição. Nele, você consegue desde realizar toda a parte de captura de esquemático de forma integrada com a Octopart, fazendo a busca assim diretamente em um banco de dados atualizado com fornecedores. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. Vem comigo depois da vinheta. Olha, eu arrisco dizer que talvez se você trabalha com IoT, com dispositivos móveis, etc., este vídeo é um dos mais importantes já publicados aqui no canal nos últimos anos. Então fica bem de olho, preste bastante atenção no que nós vamos mostrar aqui hoje. Bom, aqui eu tenho no Altium Designer dois reguladores que são lineares, né? Ou seja, eles não são pequenas fontes chaveadas, reguladores step up ou step down, como já demonstramos anteriormente. Eles são lineares, são baseados em uma junção, seja ela bipolar ou MOS, que vai realizar o processo de regulação. Então eles são extremamente simples, né? Ambos nós temos uma entrada de tensão, teremos uma saída e um GND, e nada mais do que isso. Aqui eu trouxe dois reguladores para exemplificar, porque é o que eu tenho aqui em estoque para poder demonstrar. Entretanto, o mesmo comportamento vai valer para diversos outros reguladores do mesmo tipo. Começamos dando uma olhada neste cara aqui, ó, o AP7333. Vocês vão encontrar ele com diversos nomes aí no mercado e, obviamente, isto vai variar bastante no próprio datasheet. Então é bastante importante vocês consultarem o fabricante, encapsulamento, o modelo específico que vocês estão utilizando, pois pode mudar drasticamente a corrente quiescente que este cara aí ele consome. Vou colocar aqui, ó, na busca por componentes do Altium Designer, que vai lá na Octopart fazer a busca, né? E vamos procurar por componentes de manufacturers, né, de fabricantes. E aí nós já temos aqui, ó, alguns modelos do 7333. O primeiro deles é o AP7333. Vou clicar aqui embaixo em Datasheet e aí ele já vai abrir para mim direto da Moser, neste caso aqui, que foi onde eu selecionei. Primeira coisa que nós podemos olhar aqui é que a corrente máxima desse cara é de 300 mA e aqui está a informação mais importante de todas. Very low IK over full load. Ou seja, ele está dizendo que a corrente quiescente deste cara, quando ele estiver em plena capacidade, ou seja, conduzindo 300 mA, vai ser de no máximo 65 microamperes. Agora vamos dar uma olhadinha nesta corrente aqui para um 7805, por exemplo. Vou procurar aqui por 7805, vamos ver se ele encontra para nós o regulador. Então aqui, ó, já trouxe aqui para nós um modelinho, né, de 7805, aqui ele diz que é LDO, então este daqui não me serve, pois existe um modelo LDO do 7805 também. Eu quero o 7805 comum, que é este daqui, um dos mais utilizados aí em projetos eletrônicos. Vamos pegar um datasheet dele aqui.
Aqui está ele, então, corrente máxima de 1 ampere. Observem que eles já não destacam aqui a corrente quiescente logo na página inicial, né? Porque, obviamente, ela não é muito baixa. Vamos rolar, então, aqui para baixo no datasheet. E nós encontramos esta informação bem aqui, ó. Vamos dar um zoom. IQ, Quiescent Current. Em 25 graus, né, temperatura padrão aí de testes, ela pode variar de 5 até 8 miliamperes quando este cara estiver conduzindo através dele até 1 ampere. Ou seja, você vai perder aí 8 miliamperes neste cara. E eu vou dizer para vocês que esta corrente aqui, tá, pessoal, ela não fica muito menor do que isto quando ele está aberto, quando você não tem nenhuma corrente passando por ele. Ele vai sempre consumir aí em torno de 1 miliampere pelo menos quando ele estiver energizado. Essa corrente ela vai subir conforme a tensão que você tem em cima dele, né? Nós vamos ver isso em bancada, e você vai estar desperdiçando potência da sua bateria. Então, olha só, vamos pegar aqui, né, os nossos dois exemplos. Nós temos o AP7333 e o LM7805 aqui. Vocês também encontram o AP7333 nas versões de 5 volts. É menos comum de se encontrar, mas existe também esta versão. Olhando então aquele nosso datasheet, nós vimos que este cara aqui ele vai consumir até 64 microamperes. Entretanto, existe também uma outra versão, que é o HT73XX, né, que vai consumir menos ainda. Como nós podemos ver aqui nesse datasheet, olha só, este cara aqui, ele consome 3,5 microamperes de corrente quiescente, menos ainda. Então, para um efeito de cálculo, eu vou pegar aqui valores intermediários, tá? Temos 6 miliamperes para o 7805 e 0,034 miliamperes para o 7333 ou 7350, né? Então, quanto tempo vai demorar para drenar a nossa bateria se essa bateria for de 2.200 miliamperes apenas com estes componentes energizados? Bom, com o 7805 serão 367 horas de autonomia, enquanto com o nosso 7333 ou 7350 serão 64.706 horas. Calculando aqui um pouco mais adiante, nós temos 15 dias de autonomia para o 7805, que é o regulador linear comum, e nós teremos 7,5 anos de autonomia com o LDO, com o 7333, com uma corrente quiescente de 34 microamperes. Parece loucura? Realmente parece, mas isto é real. Obviamente, nós temos que considerar outros consumos elétricos na sua placa, né? Consumos de capacitâncias e resistências parasitas. Nós temos que levar em conta que vai sempre ter algum componente polarizado ali, mas quando você faz um projeto low power, você já controla muito bem todas essas polarizações. Você vai polarizar todos os componentes com resistências altas, com alta impedância, você vai controlar todas as capacitâncias no seu circuito para diminuir o máximo possível o consumo de corrente quando o seu projeto estiver em deep sleep. Então, vamos ver isso aqui na prática, se realmente o LDO é tão milagroso assim frente a um regulador linear comum. Primeira coisa, aqui está a nossa fonte configurada para 6 volts. Então, aqui está o nosso circuito. Nós temos aqui o LDO, o 7333, e aqui temos o 7805, certo? A ideia aqui é demonstrar corrente quiescente. Então, tanto faz se nós estamos comparando 3.3 com 5 volts, né? Eles são modelos cuja corrente não vai diferenciar de uma versão de 3.3 para uma versão de 5 volts. 7805 tem a corrente quiescente igual entre o modelo 7805, 7809, 7812 e por aí vai. Assim como o 73XX tem o mesmo valor de corrente quiescente para o 7333, 7318, 7350 e por aí vai. Então, a comparação aqui ela continua sendo válida. Nós vamos medir com os dois circuitos abertos, ou seja, sem nenhuma carga, para vermos exatamente quanto de corrente cada um deles consome apenas por estarem ativos. Então eu vou conectar aqui, ó, bem na entrada do 7833, a nossa fonte, vamos ligar em microamperes aqui o multiteste e vou energizar.
Então, olha só, temos 1.8 microamperes para este cara aqui, bem parecido com o datasheet do HT7333. Temos uma variação aí, né? Ao invés de dar 3.4 microamperes, deu 1.8 microamperes, mas aí devemos levar em consideração também outras variações de processo fabril. Também o meu próprio multiteste pode estar um pouquinho descalibrado, pois medir correntes nesta faixa aqui de microamperes também é bem complicado. Vamos dar uma olhadinha agora no que acontece com o 7805. Vou trocar aqui para a entrada do 7805 e olha só, temos 528 microamperes sendo consumidos. 0,5 miliamperes são perdidos unicamente neste cara aqui, sem ele estar polarizado. Não temos nada na saída dele, ele está aberto. É somente a corrente que o 7805 consome para estar ativo. Simplesmente está ali ligado na bateria e ele está consumindo isso daqui sem estar alimentando nada. É corrente que está sendo botada no lixo. É corrente que está sendo perdida da sua bateria, o que vai diminuir bastante a autonomia do seu projeto. Então, quando você for realizar um projeto que depende de autonomia de bateria, sempre opte pelos LDOs. Obviamente, LDOs com densidade de corrente maior, né, que suportem aí 1 ampere, 2 amperes, que vão ser utilizados em projetos com comunicação, como por exemplo com o ESP, vão ser muito mais caros. Entretanto, você vai ter como resultado uma autonomia muito maior da bateria do seu projeto. Algumas considerações ainda a respeito do LDO vão residir, obviamente, no tipo de aplicação e nos diversos modelos. Vocês devem ter percebido que só para este modelinho que eu trouxe para vocês, o 73XX, existem várias variações, como o LTS7333, o AP7333, HT7333 e por aí vai. Existem diversos encapsulamentos, como o encapsulamento PTH que estamos utilizando, encapsulamentos SMD dos mais variados. E aí, obviamente, vale muito a pena você atentar ao modelo que você vai utilizar, pois cada um deles pode ter um valor de corrente quiescente e até mesmo um valor de corrente máxima suportada ligeiramente diferente. E também vale a pena destacar que não é todo projeto que vai ser interessante o uso de um LDO. Você vai utilizar LDOs apenas em projetos em que o low power ele é requisitado. Projetos que precisam ficar muito tempo longe da tomada, que você realmente necessita controlar cada aspecto do consumo elétrico. Ou seja, aquele projeto com microcontrolador que está sempre ligado na tomada ou que ele precisa estar sempre acordado, como é o caso de câmeras, por exemplo, um LDO pode não ser assim tão eficiente, tão interessante. A aplicação principal para o LDO, ela vai ser justificada quando você tem, por exemplo, um sistema que está lá desconectado da rede, em um ambiente rural, e ele faz uma captura, por exemplo, de temperatura a cada determinado horário do dia, né? Vamos supor que eu vou desenvolver um equipamento que ele vai ficar lá em deep sleep 99% do tempo. Ele vai acordar 4 vezes no dia para fazer uma captura desta informação, vai guardar isso em uma memória ferromagnética interna e em um determinado horário ele vai se conectar à rede GSM e enviar a informação. Se você somar todo o tempo em que ele está acordado, não vai chegar a 5 minutos dentro de um dia de 24 horas. O restante desse tempo ele vai estar em sono profundo, em deep sleep, consumindo ali na ordem dos microamperes. Assim, se você fazer a comparação consumo quiescente do regulador de tensão versus consumo do microcontrolador ao longo do tempo, nessas 24 horas, obviamente o consumo quiescente ele vai pesar muito mais na balança. Agora, se nós formos pensar, por exemplo, em um projeto que ele faz a tomada de tensão da rede elétrica a cada minuto, ou mesmo ele precisa fazer essa amostragem 60 vezes por minuto, né? A cada segundo. É um equipamento para qualidade de energia, por exemplo, monitoramento de qualidade de energia. Então, este equipamento ele nunca vai entrar em deep sleep. O microcontrolador vai estar trabalhando na sua capacidade máxima 24 horas por dia, o tempo inteiro.
Assim, o consumo elétrico do microcontrolador vai tender a 30, 40 mA. Neste caso, essa diferença de consumo quiescente, ela vai ser muito pequena, né? Você não vai ter um ganho expressivo em termos de consumo elétrico. Por mais que você utilize um 7805, ali que o consumo pode chegar até 5 mA, este consumo ele fica ali marginalmente nos 10% do consumo total do projeto, fora o restante dos circuitos. Assim, não vale a pena você colocar um LDO para ter um ganho de 10% no consumo elétrico em um dispositivo que está sempre ligado na tomada e ainda, quiçá, esses 5 mA de consumo quiescente, do caso, no exemplo do 7805, só vai acontecer se tivermos um pico de 1 A no consumo elétrico. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? A escolha de como você vai projetar a sua fonte, se vai utilizar um LDO ou um regulador linear ou até mesmo uma fontezinha chaveada, um DC-DC e etc., deve estar plenamente alinhada com os requisitos do projeto e quais os ganhos que você vai obter utilizando um ou o outro. E este foi o nosso vídeo da semana, trazendo para você mais alguns insights a respeito do uso de reguladores de tensão e desta vez falando sobre low power e aplicações de low power. Espero que você tenha gostado deste vídeo e já clicado aí no like. Não esquece também de acessar o link aí embaixo da Altium e da Octopart. Então estoura no like e acessa o link do nosso patrocinador. Faz o download também do Altium da versão Trial para você aprender a utilizar essa ferramenta incrível, utilizando inclusive os nossos vídeos da playlist de Altium Designer aqui do canal. Não te esquece também de nos seguir nas demais redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Dúvidas, críticas e sugestões de tema, pode deixar também aí nos comentários do YouTube. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.